Esse é o nosso tema, então. Eu amo a minha igreja. E hoje eu vou começar falando sobre um negócio muito legal, que às vezes passa despercebido. E esse negócio muito legal chama-se a cadeira. Cadeira não é um negócio sensacional? Imagina se você precisasse ficar em pé os próximos 40 minutos aqui, ou 30 minutos, quanto tempo for. Imagine. Cadeira é um negócio fantástico, muito legal, a gente gosta, especialmente quando você precisa de uma. Então, eu quero falar para você que uma história, era uma vez uma cadeira, a gente compra e comprou nessa igreja literalmente milhares de cadeiras. E existia uma cadeira, não era exatamente assim, mas eu vou usar essa como exemplo, que tinha, vamos colocar dessa maneira, que tinha o seu nome nela. Talvez seja essa aí que você está sentado hoje. Não é necessariamente o seu nome como literalmente eu escrevi lá, porque senão você vai dizer que é sua e ninguém pode sentar lá. E tem gente que realmente cria caso na igreja por causa disso. Você fala, pastor, eu tenho a minha própria cadeira, não gosto que ninguém sente nela. Quando senta, eu fico um pouco chateado. Mas faz relembrar a sua avó, que não apenas ficava chateada, mas mandava a pessoa sair, não é verdade? Era uma vez uma cadeira e tinha o seu nome, só que você ainda não estava sentado nela. Você ainda não frequentava aqui, você não vinha nessa igreja. O que aconteceu? O que aconteceu que talvez depois de 1, 2, 3 ou 4 vezes que alguém convidou você, e eu acho que a grande maioria de nós aqui tem uma história semelhante, alguém convidou você. E você vai descobrir algo interessante também, quando alguém fala para você, você precisa ir na minha igreja. Qual é a sua igreja? É aquela igreja, você diz, da Nova Vida, Jacarepaguá. A Nova Vida é aquela da Pombinha, é aquela do V, é aquela... Qual é a Nova Vida? Você tenta explicar para ela uma coisa que nem a gente entende direito. É a família da fé. Não conheço. Aí você fala, é na antiga Playhouse. E imediatamente a pessoa tem uma ligação espiritual com o que você está falando. E aí ela fala algo como, eu já ouvi falar dessa igreja, e é verdade, na nossa vizinhança, muita gente já ouviu falar. Muita gente que já passou por aqui, muita gente que ainda vai passar. E um dia você aceitou o convite e você sentou uma vez nessa cadeira. Só que você chegou, como muitos chegam, um pouco cético. Talvez se convidaram muito você, talvez você tenha pensado, tá bom, para pararem de me convidar, eu vou finalmente. Mas muitas pessoas chegam na igreja, alguns vão contar a história para mim de que, pastor, eu não gostava de crente. Na verdade, eu não suportava crente, eu tinha raiva. E hoje está aqui, levantando a mão para Jesus, está todo feliz. Mas chega na igreja a primeira vez e tem um certo ceticismo e pensa, estacionamento grande, eu estou sentindo que essa igreja é de rico, não sei se vai ser a melhor opção. Aí você senta aqui e você chega... percebe, até que é legal, mas eu não sei exatamente o que esperar. E de repente a gente começa a cantar músicas, e talvez você nunca tenha ouvido algo parecido com aquilo. O que é Jeová Tsekenu, que esse pessoal fica cantando? Eu nunca ouvi isso antes, mas ainda assim, termina aquele momento, e alguém traz uma palavra, e você pensa, não sei se eu concordo com tudo não, mas eu achei interessante isso. E quando termina o culto, você pensa, volta para sua casa, e pensa na experiência que você teve, fala, eu acho que foi bom. E você volta, você acaba voltando. E se você veio, talvez com a sua esposa, ou você convidou depois a esposa ou o marido, e finalmente experimentaram, você começa a vir e volta, e começa a vir várias vezes, e de repente começa a perceber, eu gosto disso. E na primeira vez que você vem, talvez você fique impactado, porque você percebe que as pessoas gostam de estar na igreja. O que para alguns é uma novidade, dependendo de onde você veio, né? Dependendo da sua experiência original, dependendo de como você foi formado numa questão eclesiástica, espiritual. Você começa a pensar, esse pessoal curte estar na igreja, que negócio é esse? E você começa a perceber que existem movimentos, existem ideias, existem reuniões, existem corais, existe um monte de coisa acontecendo. E aí você faz uma coisa... que depois você se pergunta se deveria ter feito. Você traz os seus filhos para a igreja. E eles têm cadeirinhas um pouquinho menores do que essa, mas eles vêm na igreja. Você lembra quando foi a primeira vez que você trouxe um filho pequeno para a igreja? E talvez você tenha ficado um pouco preocupado, nervoso,
Será que tem segurança necessária? Você vai entregar seu filho para ficar durante a próxima 1h30 nas mãos de uma pessoa que você não conhece? Para muitos é uma questão que traz uma ansiedade, para outros é um alívio tão grande. Fala, você pode ficar com ele até o culto da noite, no final a gente pega. Talvez tenha sido assim a sua experiência. E de repente você começou a caminhar, e de repente você fez algo impensado, você convidou alguém para vir à igreja. E talvez tenha acontecido até por acidente, porque você está envolvido, você gosta, de repente alguém da família visitou você, um amigo, ou alguém, primo, ou tio, quem quer que seja, que é até de outra religião, e você começou a falar, você está indo numa igreja, que você está achando legal, que você está gostando, que está em algum nível te acrescentando algo, e aí você escapa assim, você não quer ir lá na minha igreja? E a pessoa fala, eu vou. E aí você fica assim, meu Deus. Porque você começa agora a pensar como é que vai ser a experiência daquela pessoa, porque uma coisa foi a sua experiência, e você consegue ver a igreja pelos seus olhos, mas agora você está sendo convidado a enxergar a igreja pelos olhos de outra pessoa. Quando ela chegar lá, como vai ser? Será que vai ter aquele irmão legal para receber lá no estacionamento? Porque quando eu cheguei, isso me impactou. Eu fiquei impressionado com o sorriso da pessoa. Será que vai ter aquela pessoa na portaria? Será que os filhos dele vão ser tratados como o meu? Eu espero que o pastor André não fale muito de dinheiro na igreja. Né? Será que está no meio de uma série? E você começa a tentar planejar, tomara que o culto seja perfeito, tomara que não cante aquela música que eu não gosto, tomara que não seja tão grande, que não seja tão longo, tem que ser tudo perfeito, tem que ter tudo certinho. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa experimente alguma coisa que você experimentou. E isso é muito legal, e talvez aconteça, e a pessoa vem, e você fica surpreso porque ela gostou. Em alguns casos, ela fala que gostou, mas não volta mais. Mas em outros ela gostou e está aí, talvez perto de você, sentado em alguma outra cadeira aqui. Mas no decorrer de toda a sua história, o que foi acontecendo foi que você continuou ouvindo e de repente você ouviu falar sobre um negócio chamado Atos, Escola Cristã de Liderança, e todo mundo perturba você, falando, você tem que fazer porque é a melhor coisa do mundo, você vai gostar. E você fez, você já cursou, então você está pensando em cursar. E alguém fala para você, você tem que fazer a classe de novos, não deixe de fazer. Você tem que fazer uma das classes da EBD. E ninguém está te obrigando, mas a pessoa está te convidando para algo que você percebe. Ela está falando para fazer uma coisa que eu acho que foi boa para ela, que fez bem a ela. Talvez ela queira a mesma coisa para mim. E você resolveu dar uma chance a Atos, a EBD, a uma classe de novos, a uma classe de casais, o Casados para Sempre, alguma outra classe. De repente você ouve falar um negócio chamado PG. O que é esse negócio que todo mundo fica falando, pastor André? PG. Quando é que o PG vem pregar aqui na igreja? Quem é essa pessoa? Né? PG significa alguma coisa de pago, está pago, é o pagamento. O que eu tenho que fazer em relação a isso? Aí a gente explica, não, PG significa pequenos grupos, e a gente incentiva você a visitar um. Porque você vai se amarrar, você vai se apaixonar, vai querer voltar outras vezes, porque você acaba encontrando um grupo de pessoas parecido com você, para quem você pode compartilhar um pouco da sua vida, e faz igreja ser realmente igreja. E se você foi até o último nível, talvez você tenha dito, ok, eu quero me voluntariar no ministério, eu quero ajudar na geração vida, eu quero ser mais um com a camiseta verde na portaria, eu quero ser alguém que ajuda na música, eu quero poder estar envolvido no coral, e você se envolve no ministério. Que legal. E tudo isso acaba tornando você não apenas mais alguém que veio à igreja, não alguém que vem esporadicamente, mas agora você se tornou um frequentador assíduo. Mesmo que lá no início você tenha ficado um pouco cético, as coisas foram acontecendo de tal maneira que você abraçou. Essa é a minha igreja, eu amo essa igreja. Mas isso demorou. Outras pessoas tiveram uma experiência completamente diferente. Tem gente que, enquanto a gente estava fazendo a reforma para começar a inaugurar aqui na igreja, já falou, essa é a minha igreja, já vou para lá, já gostei dela, mesmo sem conhecer. Tem gente que já chegou aqui com tudo, né, prontinha.
já estava pronta para entrar aqui pelo tempo, falando em línguas e dizendo, está comigo mesmo, estamos juntos. Aquelas pessoas que, enquanto o pregador está pregando, elas interagem um pouco com a pregação, ele fala alguma coisa, e os visitantes pensam, onde é que tem esse barulho de vaca aqui nessa igreja? Não estou entendendo. Mas são as pessoas que estão lá concordando, amém, né? E alguns são um pouco mais expressivos e falam, é verdade, e não acontece tanto aqui, mas às vezes acontece. Você já entrou com tudo, você estava entusiasmado no louvor. Tem gente que vem pela primeira, segunda vez na igreja, quase sobe em cima da cadeira, levanta a mão, está com tudo na igreja. Você já adotou para você, antes de eu falar, a hashtag eu amo a minha igreja. André, como eu amo essa igreja. E eu ouço, eu acho que como pastor, qualquer um no meu lugar ficaria extremamente feliz em perceber que o que a gente está movimentando juntos, o que todos vocês, o que todos nós temos ajudado a fazer acontecer, a criar um ambiente desse tipo de igreja, e provoca isso, eu amo, eu gosto, eu tenho prazer de vir, eu tenho prazer de estar aqui. É muito frustrante pensar que alguém venha para cá, mas não queria vir. Está vindo frustrado, chateado, contrariado. Eu acho que é muito raro isso acontecer, mas pode ser. E quando alguém chega para mim, porque a gente acredita tanto nesse prazer de estar na igreja, e fala, pastor André, no domingo que vem eu vou visitar uma outra igreja, pensando que eu vou fazer assim, não, de jeito nenhum, não pode. Eu falo, vai com Deus, vai na benção, porque eu já sei. Vai chegar lá e vai ficar com mais saudade ainda daqui. Já ama a igreja e vai descobrir que ama mais ainda. Seja de uma maneira ou de outra, seja você que estava um pouco com o pé atrás, com os dois pés no freio antes de começar a jornada, seja você que entrou com tudo, você é um frequentador hoje assíduo. Eu já passei uma aqui. Um frequentador assíduo. E hoje, por alguns minutos, eu queria falar com os frequentadores assíduos, com aqueles que realmente fazem parte, são membros que estão presentes sempre aqui na igreja. E a razão de eu falar isso com você é porque a gente está começando algo novo e eu preciso da sua ajuda, sua igreja precisa de você, e cá entre nós eu acho que você precisa disso também para si mesmo. E eu queria que você fizesse algo, e é muito simples, que você ajudasse alguém que é muito parecido com você, com alguém que tem uma história semelhante à sua, que você ainda nem conhece talvez, ou que você já conhece, mas que ainda não encontrou a sua cadeira, que ainda não encontrou a cadeira que está escrito o nome dela, que ainda não está nessa igreja. Não estão, mas ouça, essas pessoas virão. Nós não sabemos exatamente quem são, nós não sabemos exatamente quando, mas elas virão, e virão para a sua igreja. Nesse momento, existe uma dinâmica acontecendo nessa nossa região, que a gente às vezes ignora, mas não deveria ignorar porque aconteceu com você. Nesse momento, aqui em Campinho, Praça Seca, Vila Valqueire, regiões aqui, Oswaldo Cruz, seja o que for, existe um marido que está implorando a sua esposa para que eles venham nessa igreja ou em alguma igreja, mas que eles possam começar algo que eles ainda não começaram, que é uma vida com Deus de maior compromisso. Existe uma esposa que está orando loucamente, pedindo a Deus, encarecidamente, desesperadamente, Deus, coloca alguém na vida do meu marido, um amigo, alguma pessoa que ele vai ouvir, porque ele não me ouve, mas essa pessoa talvez ele ouça, e aponte para a necessidade da gente estar congregando, para a gente ir naquela igreja, para a gente ir numa igreja. Há filhos que vieram aqui uma vez, porque os amigos convidaram, porque estavam na casa de um amiguinho, e os pais disseram, domingo a gente vai à igreja, você tem que ir com a gente, e colocou no carro, trouxe para cá, e entraram aqui na Geração Vida, e quando terminou, falou, eu quero voltar, mas os pais não frequentam, então eles voltaram para casa e vivem pedindo aos pais para virem, mas os pais falam, não, esse negócio de crente não pode, não é com a gente não tem tempo para isso. Pais que talvez nunca imaginam o que uma geração vida faz na vida dos filhos, que não podem calcular o peso e o valor de algo tão grande. Há adolescentes que estão implorando seus pais para virem na sua igreja, para compreender o que está acontecendo na vida deles. E há pais que estão pedindo aos filhos de
topam qualquer coisa para ver se os filhos finalmente vêm à igreja. Porque já estão numa idade que já era para ter trazido antes, mas como a gente demorou muito, eles já estão numa idade que eles escolhem. E os pais falam, filho, vamos com a gente. Ah, não sei, pai, isso é para você, não sei se é para mim. Mas o que precisa? E se a gente for no McDonald's depois do culto? Já começou a ficar melhor, mas você... E se além do McDonald's eu comprar um iPhone para você? Aí a coisa começa... Tem pais que estão, né, subornando seus filhos para virem à igreja. E tanto o marido, quanto a esposa, quanto os pais, quanto os filhos, qualquer uma das pessoas que estão pensando, eu quero, mas eu não vou. Eu quero ir na igreja, mas eu quero que minha esposa vá, que meu marido vá, e a gente não vai, eu não quero ir sozinho. Ou então vem sozinho e fica fazendo essa oração. Chega uma hora que ela ganha. Chega uma hora que a discussão termina. Chega a hora talvez depois do 10º ou do 20º convite. Chega uma hora que alguém falou da igreja e depois ele ouviu da igreja em outro lugar. E quando ele pensa, pô, eu preciso fazer alguma coisa, seja que for aparecer um desafio, eu preciso de Deus. Adivinha qual igreja que ele vai pensar? Ele vai naquela que alguém falou e vem. Bom, talvez porque não aguentam mais ter que conversar sobre aquilo, então eles vêm. E para muitos que virão e vão aparecer e vão sentar numa dessas cadeiras, são pessoas que vão chegar aqui e vão dar só uma chance a essa igreja. Uma chance para, quem sabe, fazer um culto perfeito, porque eu e você sabemos que não é muito bem assim, mas para alguns pode ser, e quem sabe voltar mais uma vez. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas nós não sabemos quem era você também. Nós não sabíamos qual era a sua história, mas em algum momento você apareceu e você decidiu ficar. Mas eu prometo a você que mesmo sem saber, essas pessoas estão vindo. Hoje eu não perguntei quantos visitantes tem aqui, mas a cada domingo nós temos cerca de, no mínimo, 5 a 20 ou até mais visitantes. No ano passado, mais de 1000 visitantes vieram visitar essa igreja. Todo domingo é o primeiro domingo de alguém aqui na igreja. E nós não sabemos quem são, mas uma coisa eu digo para você, elas estão vindo, e você sabe quando especialmente elas devem vir? Especialmente na Páscoa. Especialmente na época da Páscoa, existe alguma coisa que acontece no coração de muita gente que pensa, eu não vou à igreja nunca, mas eu vou na Páscoa. Ou então no Natal, né? Mas é um momento, para a gente, sempre foi um momento muito especial aqui na Páscoa, e um momento definitivo para muitas pessoas. Então, eu vou gastar alguns minutinhos com você e vou tentar usar toda a minha habilidade de comunicação, tudo que estiver ao meu alcance, para pedir algo a você muito, muito simples. E é isso aqui. Faça por alguém o que alguém fez por você. Porque a grande maioria de nós está aqui porque alguém fez algo por você e fez diferença na sua vida. E mais importante talvez do que isso aqui, é isso aqui, faça pela próxima geração o que você queria que a geração anterior tivesse feito por você. Faça pela próxima geração o que talvez a geração anterior tenha não conseguido fazer. E deixa eu explicar para você o que significa isso. Toda hora eu ouço isso. Um adulto que chega para mim e fala, pastor, meus filhos estão aqui na Geração Vida. Se eu tivesse na minha infância, se eu tivesse na minha adolescência sido criado e tivesse experimentado algo parecido com isso, se eu tivesse uma Geração Vida no meu tempo, se eu tivesse uma escola dominical para crianças desse nível, com essa visão, com esse valor, com essa excelência, como vocês são preocupados com detalhes, e quando as pessoas elogiam, falam muitas vezes isso, como vocês zelam por uma excelência, eu queria ter tido isso, eu queria que meu pai tivesse experimentado isso, eu queria que outras pessoas, mas não tinha, não teve, e muitas vezes não é porque não queriam, não conseguiam, não estava ao alcance. Então, nós hoje temos uma oportunidade de fazer por um novo grupo de pessoas, que daqui a pouco vai estar enchendo cada uma dessas cadeiras. Uma próxima geração. O que você queria tanto que outra geração, a geração anterior, tivesse feito e feito por você. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade que hoje meus filhos estão tendo, como faria diferença?
Então hoje eu quero muito a sua ajuda, eu queria que você fizesse parte disso. E a maneira como você faz isso, como você se envolve com isso, como você faz essas duas coisas, por alguém, o que alguém fez por você, e pela próxima geração, o que você queria que a geração anterior tivesse feito, é fazendo 3 coisinhas. E todas elas são muito, muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, e todas as pessoas deveriam fazer. Talvez você tenha se acostumado com a sua própria rotina dominical, como eu mencionei. Pastor, eu estaciono meu carro no mesmo lugar, eu sento na mesma cadeira, eu saio daqui e almoço quase sempre a mesma coisa, no mesmo lugar. É o meu domingo, depois eu faço outra coisa, depois, e alguns voltam à noite, fantástico. Mas já é a minha rotina, e talvez, a fim de fazer isso daqui, talvez você tenha que mexer um pouquinho só na sua rotina. Vamos ver, aqui vão as 3 coisas. A primeira coisa, faça um plano e um compromisso de manter a sua igreja financeiramente de modo contínuo. Alguém diz amém? Isso deveria ser para nós algo muito simples, muito comum. Faça um plano. Eu quero que você tenha um plano. Não apenas você chega aqui e perceba, é o momento da oferta, talvez eu vou ajudar, hoje eu não posso, seja como for. Não, faça um plano de como você pode se envolver na manutenção, no apoio, no suporte para algo que você acredita que é bom demais para você, é bom para outras pessoas e que você sabe que não é o pastor André, que não são os pastores, mas é o que Deus está fazendo nesse lugar, é o que Deus está fazendo na terra hoje, e Ele nos convida a fazer parte disso. E quantos gostam disso? Digo amém. Como é que quando eu falo faça um plano e tenha um compromisso com esse plano, o que eu quero dizer? Eu quero que você descubra como é que isso funciona para você. Descubra uma maneira de apoiar financeiramente o que Deus está fazendo na igreja local e através da igreja local. Crie um plano, faça um plano. Descubra como você pode contribuir de maneira regular, contínua, mensalmente ou semanalmente, como você achar melhor, a fim de manter o ministério da igreja que você ama. E comprometa-se com isso. Pastor, o senhor está falando isso porque a igreja está mal das pernas, não está conseguindo pagar as contas, está pedindo ajuda a mais gente? Não. Deixa eu te falar, está tudo tranquilo, está tudo pago, graças a Deus. Não tem nenhuma conta pendente, todos os funcionários recebendo tudo, férias, 13º, não estamos devendo nada, está tudo tranquilo. Mas, eu não sei exatamente o número, mas talvez menos do que 50% hoje da igreja, de uma forma geral, faz isso, tem um plano para manter, para contribuir e manter a igreja. E a igreja consegue fazer muita coisa por causa dessas pessoas. Sejam as obras, sejam os funcionários, sejam as utilidades básicas que a gente precisa pagar mês após mês, seja o apoio que a gente dá a missões, a obra social, apoio a famílias necessitadas. Tudo isso só é possível e é maravilhoso como pessoas são generosas, só é possível por causa dessas pessoas. A minha pergunta é, você consegue imaginar o que a gente conseguiria fazer se todo mundo fizesse um plano? Se todo mundo tivesse um plano, parte da minha vida é isso daqui, uma parte muito importante da minha vida é a igreja, então eu quero ter um plano para fazer ela acontecer, para ser alguém que suporta, alguém que apoia. Todo mundo deveria ter um plano de apoio à sua igreja local, porque você não faz ideia do que Deus pode fazer nesse lugar, através dessa igreja. Mas você precisa ter um plano. E meu convite é que você se torne um dizimista, se você acredita no dízimo, que você se torne um ofertante, e tem muitas maneiras de você fazer isso, e cada vez fica um pouco mais fácil, a gente tenta facilitar. Antigamente, a única coisa que a igreja fazia localmente, você na hora da oferta trazia um valor, dizia, eu quero contribuir, eu quero participar, eu quero estar envolvido. Eu sei que isso tem implicações espirituais, mas eu também sei que isso mantém o ministério e faz ele acontecer. Hoje em dia a gente coloca, você pode fazer através do depósito lá, eu sempre faço tudo online, então, mas o que é mais legal de todos hoje, se você quiser parecer um cara descolado assim, né, se você é um cara moderno, é o aplicativo, é muito legal, né? O aplicativo da igreja, você vai lá, enquanto está todo mundo pegando a carteira, você fala, já foi aqui, foi mais rápido que todo mundo.
Se você colocar suas informações no aplicativo uma vez só, toda vez que você quiser ofertar, é muito simples, muito fácil. Seja como for, seja como você escolher, seja como for mais fácil para você, hoje, talvez como nunca tenha pedido antes, eu estou convidando você, tenha um plano. E se você ainda não tem, mesmo que seja um desafio muito grande para você, dar 10%, para mim é a coisa mais fácil, porque eu cresci assim. Todo R$1 que eu ganhava, na época era um cruzeiro, 10 centavos eu já sabia para onde ia, não é meu. Eu sei que isso aqui é de Deus, e eu sempre fiz isso a vida inteira, minha esposa também, é fácil passar isso para os meus filhos. Mas para alguns pode ser um desafio. Então eu vou falar uma coisa que alguns vão achar que é heresia, mas na verdade é apenas uma maneira de você dar um passo. Descubra qual é o percentual. Se você não está pronto para dar no mínimo 10, como a gente convida a igreja, no mínimo dá 10, não sei. Descubra qual é o seu percentual, mas você é inteligente, você ama a sua igreja, você não é uma pessoa, obviamente, mesquinha, mas você ainda não tem um plano. Então, a primeira coisa, eu preciso que você faça um plano e se comprometa com esse plano, a fim de manter, apoiar, financiar a sua igreja local, porque Deus vai fazer grandes coisas através da nossa igreja. Se você crê, diga amém. Essa é a primeira das 3 coisas. A segunda coisa é essa daqui. E é muito legal, eu falei sobre isso no ano passado. Preste atenção nos 3 nãos. Não sei se é nós ou aos, mas deixa nós. Deixa eu errar no português um pouquinho, se for o caso. Preste atenção nos 3 nãos. O que é isso, André? Os 3 nãos são... É um hábito que eu queria que a igreja cultivasse durante esse ano. São coisas que você ouve quando alguém fala um não, dentro de uma determinada frase, ou pelo menos você consegue interpretar daquela maneira, que imediatamente deve causar em nós uma reação. Imediatamente funciona como um gatilho, como uma deixa para você falar alguma coisa. Se você ouvir alguma pessoa falar algum desses 3 nãos, essa é a deixa, é o que você precisava ouvir para convidar aquela pessoa para vir à igreja no próximo domingo, no domingo seguinte, que você ouvir essa palavra. Como eu estou convidando a igreja, você que é um frequentador assíduo, preste atenção, são só essas 3 coisas, não são tão difíceis. Mas preste atenção nisso. Quando você conhece alguém, você descobre que aquela pessoa não vai a nenhuma igreja, ou está passando por um momento difícil, está com um desafio muito grande, está uma mudança acontecendo na sua vida. Sabe o que a gente faz automaticamente quando a gente conversa com alguém assim? A gente pensa, seria muito legal se essa pessoa fosse lá na igreja. Porque eu sei que na minha vida, na minha experiência, quando eu passei por isso, estar na igreja fez diferença. Mas em vez de a gente convidar aquela pessoa, a gente faz um exercício mental que pensa, como eu estava dizendo para você, domingo que vem, quem será que vai estar pregando domingo que vem? E será que é o melhor dia? Será que a gente está no meio de uma série? Será que isso? Será que aquilo? E quando você termina de fazer todo esse exercício, acabou a oportunidade, passou, já está conversando sobre outras coisas. Eu fico preocupado de chamar alguém, convidar alguém e o pastor falar de uma situação delicada e tocar numa ferida dessa pessoa. E eu hoje quero convidar você, a gente decidir não fazer mais isso, mas toda vez que a gente ouvir um desses 3 nãos, imediatamente isso é uma deixa, onde eu convido aquela pessoa para estar na igreja. E eu sei que não vai ser 100%, mas tomara que muitos de vocês topem junto comigo fazer isso. E aqui vão os 3 nãos. A gente falou disso no ano passado. Os 3 nãos são quando a pessoa não vai à igreja, quando a pessoa não vai bem, não está bem na sua vida, as coisas não estão funcionando como ela queria, ou então ela não está preparada. Como é que é isso? Não vai à igreja. Você descobriu que alguém não está indo à igreja nenhuma. E esse assunto vem à tona. Você responde. Quando você percebe que alguém fala, olha, e alguém que pode ter intimidade com você, ou então alguém que você conhece no ônibus, na rua, em qualquer lugar, e a pessoa se abre com você por alguma razão que você não sabe explicar. Nunca vi essa pessoa na minha vida, por que ela está me contando o casamento dela? Eu nunca vi essa pessoa, mas ainda assim, existe algo ali. Eu já ouvi testemunhos assim sensacionais, de uma pessoa estar ouvindo a outra, conversando uma com a outra, não tinha nada a ver com a conversa. E quando terminou, falou, olha, você tem que terminar com esse teu namorado e ir na minha igreja domingo que vem. E é interessante como a resposta aconteceu. Depois eu conto o final da história para você.
As coisas não estão bem, meu casamento não está indo bem, apareceu uma doença no meu filho está mal na escola, isso está tirando a minha paz, e isso, aquilo outro. Isso tem que provocar em você algo. É uma deixa para você falar algo, para você convidar a pessoa para vir à igreja. Porque a gente costuma fazer dessa maneira. Deixa eu te falar. Falar de Jesus às pessoas muitas vezes começa por aí. Porque para você e para, mais uma vez, 90% de nós estamos numa igreja muitas vezes porque alguém simplesmente nos convidou e você disse sim. E é curioso, as estatísticas vão dizer que a maioria das pessoas que você convidar vão aceitar. Terminando aquela história, quando a moça disse, você tem que terminar com o seu namorado e vir para uma igreja, a pessoa que estava do outro lado do balcão, que tinha contado o seu problema, disse assim, como você ousa me convidar para a sua igreja? Não falou nada disso. Ninguém vai falar isso para você. Quando ela falou qual era a igreja, ela falou, eu já ouvi falar dessa igreja. E sim, talvez eu vá lá. E é uma oportunidade que se abriu para que aquela pessoa vá. Ou quando ela não está preparada para o que ela está vivendo naquele momento. Nós acabamos de mudar aqui, a gente não sabe como é que vai ser. Meu marido começou num emprego novo e as coisas estão mudando. A gente acabou de ter um filho e é uma experiência completamente nova. Quando você ouvir alguma coisa assim, não estou preparado, não vai bem, não vai à igreja, você tem que falar essa frase aqui. É mesmo? Olha, você precisa ir à minha igreja nesse domingo. Ficou fácil? Uma frase que eu queria que você decorasse, então, quando eu disser 3, todo mundo vai falar junto comigo, porque eu estou com o microfone e eu mando aqui nesse negócio. Vamos lá? Quando eu falar 3, então, 1, 2, 3, todo mundo junto, peraí. Não, peraí. Tem que ter muita ênfase no é mesmo, tá bom? 1, 2, 3 e... É mesmo. Olha, você precisa ir à minha igreja nesse... Está bem ensaiado, está ótimo. Então, quando você estiver no seu dia a dia, essa semana passar, e você ouvir alguém falando alguma coisa que remeta a um dos 3 nãos, ela não vai a nenhuma igreja. Se ela vai a outra igreja, é melhor não convidar. É melhor, talvez, a não ser que você perceba, né? Porque não tem, a gente às vezes percebe algumas coisas que você sabe que fez diferença para você em algum nível. É que você percebeu que você recebeu de Deus, talvez nesse lugar, mas não estava recebendo em algum outro. Mas se ela não vai a nenhuma igreja, você tem que ir na minha igreja. Se ela está vivendo um momento difícil, vamos na igreja domingo que vem. Se ela está passando por um momento em que ela não está preparada, mesma coisa. É mesmo? Olha, você precisa ir na minha igreja nesse domingo. E não importa quem vai pregar no domingo que vem. Você sabe o que eu descobri? Que Deus faz as coisas de um jeito que a gente não consegue entender. Eu não sei quantas vezes alguém chegou para mim e falou, André, naquele domingo que eu vim aqui pela primeira vez, ou então no outro, você estava pregando, aí você falou isso, e ela começa a narrar uma coisa que eu nunca falei na minha vida. E fala de um assunto que jamais eu preguei, mas ela veio e Deus falou com ela, e ela abraçou aquilo, a gente não consegue entender. Em outros momentos são apenas um comentário que eu faço, que parece que não tem nenhuma razão para fazer. Depois eu me pergunto se eu deveria ter feito, será que era para ter falado isso? Mas alguém chega e fala, foi aquilo ali. O André outro dia me chamou para falar com uma jovem aqui na igreja, e trouxe essa curiosidade. Ela me contou, pastor, o dia que eu vim aqui na igreja, foi um dia onde o senhor falou que o senhor tinha assistido um episódio da novela, um capítulo da novela Avenida Brasil. E eu lembro de falar isso. Aliás, enquanto estava passando a Avenida Brasil, eu assisti tudo. Não assisto novela nenhuma, nunca. Não prego contra a novela. Eu acho que eu e você sabemos muito bem quais são os valores que estão ali, que podem ser, que faz sentido você gastar tempo ali assistindo, não. Mas há muitos anos, tradicionalmente, a nossa cultura tem a ver com a teledramaturgia, tudo isso. Quando a novela Avenida Brasil entrou, a Rafa gostou muito, aí eu comecei a assistir. Você tem uma ideia, eu gostava tanto que eu assistia no carro, às vezes, voltando para a igreja, da igreja para casa. É um pecado que eu posso contar aqui para você. E eu mencionei alguma coisa da novela, era só uma ilustração, não sei se nem se ajudou na mensagem ou não, mas ela falou, pastor, sabe o que acontece? Eu ouvia falar o tempo todo
Eu era muito condenada por mim mesmo, por outras pessoas, porque eu gostava de assistir novela. E quando o senhor falou lá, eu falei, bom, pastor assiste novela? Essa é a minha igreja. Descobri. E mal sabe ela que não, eu não assisto. Mas só aquele pequeno comentário fez uma diferença, mais uma vez. Só por causa de mencionar isso. E quando você convidar alguém, quando você se utilizar disso, é o que eu falei, ninguém vai ficar irritado com você. Não, ninguém vai falar assim, vai provavelmente dizer, ok, qualquer hora eu vou, ou então agora não dá, mas a maioria das pessoas aceita o convite, talvez elas inventem até uma desculpa no dia mesmo para não vir, mas elas aceitam. É impressionante, a gente acha que não, eu vou convidar, não sei como é que vai ser. Mais uma vez, alguém fez isso por você e fez diferença na sua vida, é verdade? Amém? Então eu queria que você começasse a fazer disso um hábito. Você consegue imaginar? Vamos fantasiar uma coisa aqui. Deixa a sua imaginação ir num lugar mais alto. Se todos nós abandonássemos os bloqueios, a timidez, o que quer que a gente ache que é mais importante, e simplesmente olhássemos para as pessoas ao nosso redor e convidássemos. Eu não sei de todas que você convidar quantas ficam, mas eu prometo a você, alguém vai ficar e vai fazer toda a diferença na igreja. Quase todo mundo que está aqui hoje porque alguém convidou você. E você não vem para a igreja com raiva dessas pessoas, né? Pegando o volante, que droga, por que me convidaram para ir nessa igreja? Não, você está feliz, você é grato a elas. Quantos são gratos por alguém que convidou você para vir nessa igreja? Eu também sou. Eu sou grato a essas pessoas porque você está aqui. Todo mundo é grato, você é grato, ela é grata. Nós estamos gratos porque esse convite foi feito. Você está aqui, você é um presente para essa igreja porque alguém convidou você. Então, é isso que eu preciso de você. Então, número 1, faça um plano de manter financeiramente a sua igreja local. Segundo, convide. Preste atenção a essas deixas. Não espere o culto perfeito para convidar alguém. Às vezes são necessários vários convites. Existe uma média, tem gente que fala que no mínimo 6 vezes para alguém finalmente vir. Mas convida. Às vezes tem que ser mais de uma pessoa falando. Mas em alguns casos, basta você convidar uma vez. E o último de todos, para você voltar para sua casa. Esses 2 primeiros eu queria que fosse muito sério para você. Esse terceiro é um pouco mais opcional. Mas, mais uma vez, você me deixaria muito feliz se você fizesse. Envolva-se um pouco mais. Isso significa aumentar o seu esforço em mais alguns centímetros, esticar um pouquinho mais, se você desejar, na sua igreja local. O que significa se envolver um pouco mais? Se você ainda não faz parte de um PG, dá uma chance ao PG, não a pessoa não, né? Faz uma visita lá. Eu não sei, pastor, eu acho. Você sabe por que muitas pessoas não vão num PG? Ou se você quiser chamar de célula, até porque foram de alguma maneira marcadas negativamente por uma experiência anterior. Eu vim de uma igreja que valorizava tanto isso, que as pessoas tinham uma competição. Eu quero ter a minha célula maior do que a outra, e eu sou líder de não sei quantos. Nós não estamos nessa vibe aí, né? Não é isso que a gente está pensando. Mas nós acreditamos numa coisa, principalmente em relação aos PGs, que a vida acontece junto. A vida não acontece comigo sozinho. Aqui na igreja a gente não consegue ter comunhão, comunidade como a gente gostaria de ter. Mas quando você se reúne com algumas pessoas durante a semana, uma vez por semana, e ouve alguma coisa e fala alguma coisa, isso faz um bem que você não imagina. E faz mais bem a você do que você pode imaginar. Deixa o mais bem, está valendo. Outra coisa, se você ainda não está numa classe TBD, ainda dá tempo. Envolva-se um pouco mais, aprenda um pouco mais. Se você nunca fez a Atos, ainda dá tempo. E esse é um investimento sensacional na sua vida. Vai mudar a tua história, vai fazer de você alguém que tem muito mais firmeza no que você está falando, doutrinariamente. Todo mundo deveria fazer. Terceiro, casais, quando eu falo isso, tem tanta coisa que envolve, mas principalmente classe dos casados para sempre, ou classe de noivos.
paz para toda a vida. Todo ministério, tudo que diz respeito à família, não deixe de fazer. Tem uma classe da EBD que fala só para casais durante esse trimestre. É um ótimo negócio para a sua família. Você se envolve um pouco mais com a igreja, quem sai ganhando é só você. E por último, serviço, que significa ministério. Se você ainda é alguém que frequenta, é assíduo na sua igreja, mas ainda não está servindo, eu não estou chateado com você, mas você pode estar perdendo algo muito legal, muito bom para você. Se você começar no ministério, experimente para ver se você gosta, né? Eu acho que você pode se apaixonar, esse é o único risco que você corre. Se apaixonar porque você está adotando o que Jesus dizia, que nele trazia uma alegria imensa. Ele fala que quando você serve, a sua alegria se torna completa. É o que ele mais fazia. Se nós vamos imitá-lo, é o que você mais vai ver ele fazendo. Ele serve. Ele está sempre tocando na vida de outra pessoa para que não apenas eu, mas outro também saia ganhando. E o serviço na igreja tem um monte de coisas que você pode fazer. Especialmente, eu chamo para 2 coisas em geral, ou 3. Geração Vida, a gente sempre precisa de gente. Tem gente abessa trabalhando lá, mas não para de chegar criança para essa igreja. Você não faz ideia. A gente teve que fazer uma mudança na sala hoje, porque tinha a sala de 4 e 5 anos. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você é pai de 4 e 5 anos, mas nós já estamos orando por você. A gente sabe como é duro, a gente sabe como é desafiador. Mais de 40 crianças semana passada de 4 e 5 anos. Orem pelos professores, colaboradores, porque você sabe que é um desafio. A gente precisa de gente, não só para dar aula, mas para apoiar, para fazer o lanche acontecer, seja o que for. A gente precisa de gente, desse pessoal da camiseta verde, agora aumentou a beça, tem bastante gente, mas a gente precisa de muito mais. A gente quer, né, todo domingo ter gente aí trabalhando nessas áreas de estacionamento, portaria, nesse lounge novo que a gente está fazendo, os quiosques que estão agora nas entradas da igreja, no pós-apelo que vai começar a partir de hoje à noite, você vai ver um movimento diferente no momento do apelo, a gente está valorizando bastante isso. No serviço de culto, essa turma toda que serve a ceia para você, que ajuda você nas ofertas, que vai estar aqui no dia da apresentação das crianças nos ajudando também no batismo. A gente precisa de pessoas para nos ajudar para fazer acontecer. E hoje a gente precisa de mais, de gente nos apoiando na parte técnica de audiovisual. Mesmo que você não entenda muito disso, talvez a gente possa treinar você e ajudar você. A gente precisa muito de gente para operar uma mesa de áudio, vídeo, iluminação. A gente tem um grupo legal demais, mas são poucas pessoas, a gente precisa de mais gente. E um monte de outras coisas. Você vai encontrar, pastor, tem vaga para pastor? Tem, mas não agora, espera um pouco. Vamos caminhar junto um pouco mais, né? Mas tem muita coisa a gente precisa. A gente pode simplesmente continuar como a gente veio até hoje, como está hoje, e ignorar tudo que eu acabei de falar para você? A gente pode. A gente pode continuar exatamente como está, com 50% da igreja contribuindo financeiramente, com 30% servindo fielmente. Pode, mas eu queria apontar algo para você. Se as pessoas que começaram essa igreja há quase 14 anos atrás tivessem tido essa postura, tá bom como tá, eu e você não estaríamos aqui hoje. Talvez esse lugar tivesse se tornado outra coisa. Mas justamente porque lá atrás muita gente, até hoje, e eu sou tão grato por isso. Quantas pessoas, essa igreja tem um monte de gente muito legal, muito boa. Como eu sou privilegiado de ser pastor aqui. Muita gente boa que faz tudo isso acontecer. Então, eu sou muito, muito grato pelos que vieram antes de nós e tornaram possível o que nós temos hoje. Quantos são gratos aqui? Digo amém. Então, para terminar, que tal hoje a gente começar a pensar assim, decidir que nós vamos adotar essa postura e fazermos por alguém o que alguém fez por nós. E mais importante ainda, fazer pela próxima geração o que talvez a geração que veio antes não pôde fazer ou não conseguiu fazer por nós. Mas a gente pode fazer. E vai fazer diferença demais. Quem sabe é a próxima geração que vai marcar algo que eu e você nunca vimos antes. Porque nós nos acostumamos com um certo modelo.
onde você chega num determinado momento na sua vida, ou você entra na faculdade, ou você tem uma idade tal, ou você começa um projeto, e de repente a igreja não é tão mais importante assim, e você se desvia, e passa um tempo longe, até que um momento a coisa fica complicada e você volta para Jesus. Quem sabe? A gente vai inaugurar uma nova geração que não precisa passar por nada disso. Justamente por causa de pessoas como você e eu, que construímos um ambiente espiritual, que construímos, claro, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa dessa palavra, por causa do que Jesus fez por nós. E fazemos por eles o que ainda não pôde ser feito por nós, mas hoje a gente pode fazer. Então ouça, queridos, você não está fazendo isso por mim. Eu já estou legal demais. Eu estou feliz da vida. Para mim pode ficar do jeito que está. Está ótimo. Igreja maravilhosa, olha quanta gente. Eu não preciso ficar mais famoso do que eu estou. Estou bom, está bom. Não precisa, mesmo. Não é o meu foco, não é plano. Se em algum momento, né, Deus quiser fazer alguma coisa em relação a isso, precisa ser para a glória dele, senão eu estou lascado. E não é por você que você vai estar fazendo isso. Mas é por alguém que ainda não está nessa cadeira, mas virá. Alguém que ainda vai chegar e vai ter uma experiência talvez semelhante ou até melhor do que a sua. Há pessoas que não sabem, mas daqui a pouco vão estar aqui do seu lado. E tem a ver com isso que a gente pediu hoje. Então preste atenção nessas três coisas. Essa mensagem vai ficar lá na internet. Quais são as três coisas? Pastor, eu queria lembrar quais são os três. Não, vai lá dar uma olhada. Ou então a gente vai preparar um papel, dá para você. Talvez a gente pudesse botar um chaveiro. Aí você ouve alguma coisa, você só olha assim rapidinho. Aí você fala, é mesmo? Olha, você precisa vir na minha igreja nesse domingo. Seja como for, a gente quer que você se lembre. Senão hoje é só mais um domingo, hoje é só mais um culto. Mas eu creio que esse é um ano diferente. E é um ano especial. E é um ano que Deus quer fazer muito mais em você e através de você. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Glória a Deus.